Olá, boa noite. Vamos convidar o Luís. Acho que ainda ninguém está a ver. Vera, se me puderes dar aí o apoio e ver se já alguém está a ver. Só para eu saber se posso falar normalmente ou não. Olá, Iris. Olá, Joana. Olá, Miguel. Olá, Andreia. Vamos lá ver se eu consigo convidar o Luís. Já está aqui. Olá! Tudo bem, boa tarde. Tudo bem? Consegues Então, ouvir-me bem? sim, sim, e aí também. Sim, acho que sim. Obrigada por teres aceito o convite para estares aqui no direto connosco. Eu vou fazer assim um bocadinho só de conversa de circunstância só para ver se chega mais gente. Ok. Eu vou-me só apresentar também porque provavelmente vão entrar pessoas que são do teu perfil e que não me conhecem. Eu sou a Diana, sou a criadora desta página, a Mente Também Dói, e também do projeto principal que se chama The Pineapple Mind, tem a ver com a sensibilização para a saúde mental. Esta página inicialmente iria ser a página da conferência, a mente também dói, mas agora, dada a circunstância em que estamos, tivemos esta ideia de fazer uma espécie de conferência online com algumas pessoas que já tínhamos convidado para a conferência física e assim também damos alguns conteúdos relevantes às pessoas que nos seguem e que gostam desta área da saúde mental. Eu acho muito bem. Para contextualizar, eu fui convidado para participar de uma conferência sobre saúde mental. A vosso convite, aceitei na altura, ainda sem saber, aliás, ninguém saberia que estaríamos numa situação de quarentena e de isolamento social e, portanto, achei muito bem transformar esta conferência, digamos, em pequenas conversas sobre o assunto. Ainda hoje li um artigo na net sobre a forma como a sociedade tem, nos últimos 7 dias, digamos, a sociedade portuguesa tem transformado a sua forma de comunicação. Talvez seja um dos pontos que nós podemos falar aqui. A forma como é que comunicamos e como isso é tão importante para salvaguardar num momento em que estamos mais sozinhos, ou pelo menos não estamos com o número de pessoas que costumamos estar na universidade, na escola, no nosso trabalho, nos transportes públicos, de que forma é que nós podemos imaginar outras formas de contacto, não é? E, portanto, nós também encontramos, também para contextualizar quem nos segue, nós também encontramos um modelo para esta conversa que não era só sobre saúde mental no geral. Podemos lá ir e até temos muita coisa para falar sobre isso, mas a ideia era mesmo perceber que respostas é que podem ser inventadas e que tipo de apoio é que nós podemos dar aos outros numa circunstância muito especial. Eu acho que quase ninguém da nossa idade, podemos dizer assim, viveu uma circunstância destas. Talvez Sim, tenha tido umas férias mesmo mais longas, tenha estado de gripe nas como todos. pessoas da idade dos nossos pais, eu penso que é inédito. Pelo menos pelas Claro, conversas que eu tenho tido, isso é inédito para toda a gente. E é por é isso que isso. muitas vezes também as pessoas mais velhas não conseguem compreender aquilo que estamos a passar, porque nunca tiveram uma situação deste tipo. Claro, é uma situação nova e que obrigou quase toda a gente a tomar um conjunto de medidas que não está habituada. Ou seja, para além das medidas básicas de salvaguarda e de proteção, desde lavar as mãos, comunicar à Direção-Geral de Saúde, através da linha da Saúde 24, o seu estado de saúde, se sentir febril ou com tosse. Portanto, todas essas questões, nós, num âmbito mais privado, já estávamos, alguns de nós, habituados a cumprir. Já muita gente utilizava a Saúde 24, já muita gente sabia que precisava de ficar em casa quando estivesse doente, mas nunca ninguém imaginou uma situação onde a esmagadora maioria da população tem como principal conselho da DGS e das autoridades de saúde fazer isso. E, portanto, obrigou a nós termos outro tipo de contacto, até com quem nos é muito próximo, não é? Eu, Sim. com o meu pai e com a minha mãe, falo por telefone, com a minha avó, com quem estou bastante preocupado,
pelo facto de ser uma pessoa bastante mais velha, tenho tido um conjunto de cuidados de manter o contacto permanente com ela, apesar dela viver com 2 familiares meus, e portanto aquelas pessoas que estavam habituadas a fazer uma vida normal, agora mudaram se calhar completamente a sua forma de estar em casa, de utilizar o espaço da casa, não é? Contactar com quem se calhar não contactavam tanto, tudo isso é uma grande alteração. Sim, e tem-se visto, eu pelo menos, nós no contexto da página, eu acho que deves ter visto, nos últimos dias nós criámos aquela linha de voluntariado mais para a saúde mental e nós temos recebido imensas mensagens de pessoas que, duas uma, ou estão sozinhas, ou estão com a família, mas estão numa situação que lá está, não é o habitual e que por isso mesmo andam completamente desreguladas em termos psicológicos, porque há muita gente que já tem propensão e já naturalmente sofre de ansiedade e de outro tipo de patologias. Mas neste caso, mesmo as pessoas que podem não sofrer de ansiedade em termos patológicos, ficam naturalmente mais ansiosas e nervosas com tudo o que se está a passar e ao verem este conjunto de medidas que têm sido aplicadas e que acaba por criar o pânico, não é? Porque lá está, nunca vivemos nada disto. E esse tipo de soluções que há pouco falavas tem muito que ver com estes apoios que nós temos que fazer uns aos outros, porque estamos numa altura em que nós temos que nos esquecer um bocadinho do trabalho, daquilo que são os nossos projetos pessoais, individuais e tudo mais, e concentrarmos um bocadinho no espírito de comunidade, que tem que ser o que tem que existir agora, porque estamos todos a passar pelo mesmo. Não são só os pobres, os ricos, não são só os de direita ou os de esquerda, estamos todos iguais. Ou seja, tem que haver mesmo esta solidariedade. É muito. Falavas no caso das pessoas que até nem são nervosas ou ansiosas ficarem possivelmente num estado de ansiedade. E nós não precisamos de ir para as pessoas que hoje estão medicadas por alguma razão. Olhamos, por exemplo, para um desportista profissional que se vê por razões de decisão da sua entidade patronal ou de decisão da própria Direção-Geral de Saúde ou por ter sintomas de ter de ficar fechado em casa durante uma semana. É alguém que está habituado a fazer exercício físico horas a fio todos os dias. E não precisamos de ir para os desportistas profissionais. Podemos ir para toda a gente que está habituada, antes ou depois do seu horário laboral, ir 1 hora para o ginásio. Por exemplo, o facto de não ter essa prática física e desportiva faz com que o seu dia-a-dia altere. São pequenas coisinhas que nós às vezes não damos a importância devida porque se calhar durante um fim de semana não fazemos esse exercício. Não é? Numa situação normal, até podemos parar 3 dias em casa, mas é porque nós decidimos fazer isso. Coisa diferente é sabermos que até o facto da circulação ter hoje um conjunto de restrições faz com que psicologicamente o peso sobre a ideia de quarentena ou de isolamento social crie alguma ansiedade. E o facto de nós não sabermos exatamente quanto tempo é que isto vai durar, é que é muito importante fazer uma discussão sobre isto. Porque uma coisa é nós sabermos que durante 7 dias nós vamos estar em casa. E, portanto, aí damos uma ideia muito precisa do tempo que nós vamos ter de ocupar. A contactar os nossos familiares com os nossos projetos, a ver televisão, a ver filmes, a desenhar, o que quer que seja. Coisa diferente é nós estarmos a assistir, por um lado, a um certo sentido de alarme social sobre o facto da pandemia ainda estar a crescer, e quem tem seguido as notícias percebe que aquele gráfico vai crescer nos próximos dias, inevitavelmente. E, portanto, isso é uma pressão e um sentido de alarme que também é preciso combater, porque nós temos de estar preocupados, mas não podemos lançar um alarmismo de forma a que as pessoas façam coisas irracionais, como, por exemplo, ir às compras, comprar tudo aquilo que vai estar em estoque daqui a uma semana, ou 2, ou um mês. Não há razão nenhuma para fazer compras daquela envergadura, não é? E, portanto, tudo isto é muito importante que se criem laços de comunidade, e era isso que estavas a dizer, e é muito importante, que se criem laços de comunidade para que as pessoas, em primeiro lugar, troquem informação verdadeira entre si.
nós estamos num momento em que a desinformação é ainda mais brutal do que se calhar há 15 dias atrás. A quantidade de mensagens sobre o facto dos hospitais não responderem, ou uma simples receita de chazinhos ou de mesinhas, que nos vai resolver o problema, é mato. E, portanto, também precisamos de combater isso. Isso ganha-se criando laços de comunidade onde se troca informação permanente e fidedigna das autoridades de saúde. Isso também é muito importante, principalmente para as pessoas que têm menos acesso à informação. Nós hoje temos o Instagram, o Facebook, a internet, as notícias, num conjunto de sites que felizmente abriram o acesso a essa mesma informação, mas a minha avó e os nossos avós não vão à internet, se calhar. Veem algumas coisas que passam na televisão. E, portanto, mais facilmente lhes pode chegar alguma informação errada que eles também não têm como desconstruir. Por isso é que é muito importante este apoio. E há muita gente que vive sozinha. Só que uma coisa é chegarem às 6 da tarde e estão sozinhas em casa, mas têm se calhar um ritmo de trabalho diário, numa empresa, ou estudam. Coisa diferente é estar uma semana ou 15 dias em casa, onde se calhar já esgotaram a sua criatividade para fazer coisas novas. Nem toda a gente vive nas mesmas tipologias de casa, e isso é importantíssimo. É diferente imaginar alguém que vive num T1 ou num T2 ou num T3 de alguém que tem um quarto alugado e que passa grande parte do dia no seu quarto, fechado nesse quarto. Há um conjunto de questões que nós precisamos de perceber que podem, a médio prazo, durante este período de quarentena, ter um apoio muito específico. E acho que é bom sinalizar quem são. Sinalizarmos individualmente os nossos amigos, os nossos familiares, aquelas pessoas com quem nós contactamos, se calhar diariamente, perceber que nós também temos um papel daquilo que nós chamamos o Estado Social, não é? Nós chamamos o Estado Social o quê? A educação pública, o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de pensões, os transportes públicos, mas o Estado Social hoje também está um bocadinho nas nossas mãos. Este sentido de comunidade, garantirmos que as pessoas dão uma resposta efetiva a isso. Cada um de nós participa nisso. Sim, eu gostava de fazer só aqui uma ponte, porque enquanto me preparava para este direto, eu pesquisei algumas notícias relacionadas com políticas do Bloco, muito relacionadas com a saúde mental, e eu vi que o Bloco propôs para o último Orçamento de Estado medidas relacionadas com as equipas comunitárias de psiquiatria e também com a questão dos psicólogos, o aumento dos psicólogos no centro de saúde, que é uma medida fundamental, mas que tem sido muito desvalorizada. Eu queria perguntar em que medida é que achas que, neste contexto atual, lá está, tudo isso que já aqui falamos, achas que isto também era um bom mote, no fundo, para se falar um bocadinho da importância desta questão dos psicólogos e se calhar colocá-los no terreno? Ou seja, com tudo aquilo que tu disseste, há imensas pessoas que estão a precisar deles, mas se calhar não tinham o acesso antes e se calhar agora também muito menos têm, com as restrições todas que temos, e inclusivamente profissionais de saúde também infectados. Por isso mesmo, não sei até que ponto é que não seria, lá está, um bom mote para começar a pensar em incluí-los e em dar mais voz aos psicólogos e tudo mais, porque as respostas que nós temos hoje em dia em Portugal são quase todas privadas. E quem tem dinheiro para pagar um privado pode facilmente recorrer até a serviços de psicoterapia online que já existem. Mas as pessoas que não têm dinheiro para isso não têm qualquer tipo de resposta. E é uma prioridade para nós em termos de intervenção do meu projeto e eu vi que o Bloco também tem essa medida. E eu, lá está, gostaria de saber se achas que este é o momento para falar disso também. Ou... Claro que é. Nós estamos neste momento, e parece-me que é essa a diretiva da DGS, de apostar tudo no controlo naquilo que é o aumento dos casos com Covid-19. E, portanto, há um esforço nacional do SNS que está a ser, e muito bem, conduzido nesse sentido. Temos um conjunto de médicos que têm dado um apoio extraordinário àquilo que é o funcionamento dos hospitais. Há alas que foram abertas para receber as pessoas
que foram infectadas com o Covid-19 e, portanto, nós estamos ainda a passar por uma primeira fase em que os esforços do SNS são esforços, por um lado, de garantia de mais recursos humanos e mais material técnico e médico para garantir o melhor apoio possível e, ao mesmo tempo, parece-me a mim, e é a leitura que todos fazem, que o Governo está apostado em garantir que, por exemplo, não falha material. Não é? Está a garantir que operacionalmente nada falha neste primeiro momento. É óbvio que, a curto prazo, parece-me a mim, vai ser importante acionar outros mecanismos de apoio. Não só os mecanismos de apoio para as pessoas que estão infectadas com Covid. Essas, sem dúvida, são a prioridade e a base desta quarentena, não é? É por isso que estamos em quarentena, mas há milhões de pessoas que estão em casa. O facto da saúde mental ter sido, durante anos a fio, um parente pobre do Serviço Nacional de Saúde, cria-nos algumas dificuldades nessa resposta. Nós, neste Orçamento do Estado, conseguimos aprovar um conjunto de medidas, um pacote de medidas sobre o reforço da saúde mental no Serviço Nacional de Saúde. Contratação de profissionais, aumento do número de projetos pilotos nessa área, apoio comunitário. Portanto, há um pacote que, se acionado, já pode dar uma resposta que há um ano atrás nós não tínhamos. E é verdade, nós temos um problema daquilo que é o acesso a um direito fundamental, a saúde é um direito humano, e a verdade é que o facto da saúde mental ter sido tratada, se calhar há centenas de anos, de uma forma completamente secundária, ou mesmo não fazia parte sequer dos planos de saúde, aliás, até há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, muitos dos doentes mentais eram tratados como malucos. Eram internados em hospícios, estavam em hospitais, prisão. Portanto, a forma como a saúde mental foi tratada em Portugal, por exemplo, teve momentos muito negros. Hoje estamos a dar um passo diferente, até do ponto de vista da consciencialização daquilo que é ter uma doença mental ou padecer em algum momento disso. É como partir uma perna, podemos ter uma depressão. Acontece. E se o Serviço Nacional de Saúde nos trata de uma perna partida, então também tem de tratar da nossa depressão ou de alguma outra situação que não está bem no nosso equilíbrio psicológico ou emocional. É verdade, nós precisamos, durante esta crise, de ter esse apoio comunitário. E não podemos esperar que os privados por si façam esse trabalho. E isto não é uma crítica aos profissionais dos privados, eu não faço uma leitura qualitativa daquilo que são esses serviços, mas faço uma leitura daquilo que é o acesso a esses serviços. E nós não podemos ter aqueles que têm capacidade económica a aceder a esse apoio e a esmagadora maioria da população que obviamente não tem dinheiro para pagar uma consulta, muito menos um conjunto de consultas, uma terapia num psicólogo, por exemplo, ou num terapeuta. É muito importante reforçar isso. E espero que durante esta quarentena nós também aprendamos aquilo que deve ser um papel do SNS que ainda não tem cumprido. Eu não tenho números concretos sobre se neste momento a Direção-Geral de Saúde e o Governo, através do Ministério da Saúde, estão a avaliar esse propósito. Esperemos que sim, porque me parece que vai ser um instrumento essencial até para garantir que nós não precisamos, a médio prazo, de acionar mecanismos de algum tipo de contenção ou proibição. A população em Portugal está a ter uma resposta excepcional àquilo que são as medidas das autoridades. Eu até diria que está a ter a mais. Nós percebemos que antes do Governo ou da DGS indicar ficar em casa, as pessoas já queriam ficar em casa. Portanto, é importante manter este espírito de responsabilidade, mas nós só mantemos esse espírito de responsabilidade com um apoio comunitário àquilo que é a capacidade racional de pensar ao longo deste tempo todo. Sim. Luís, eu gostava também de perguntar, porque encontrei notícias sobre isso. O Bloco, eu acho que foi em novembro,
pediu uma audição ao diretor do Programa Nacional Prioritário para a Saúde Mental. Na altura vocês conseguiram ter a audição? Ficou algum resultado dessa audição? E eu pergunto isto porque, lá está, é uma questão que nós temos falado e eu na semana passada até fui à televisão e falei também novamente dessa questão, porque existem metas para 2020 nesse Programa Nacional Prioritário, mas não se vê nada. Inclusivamente no site da DGS, nesse Programa Nacional, está completamente, parece abandonado. Não há literacia em saúde mental, não existem flyers de atividades, não existe nada. Ou seja, para quem vê o comum dos cidadãos que vai ao site da DGS procurar o programa, parece que ele não tem metas, não tem mais nada, percebes? E queria tentar perceber o que é que tu sabes nesse sentido do programa, do diretor. Eu sei que o senhor está doente, sei que está muito provavelmente com uma situação complicada, mas porquê é que eles não nomeiam um diretor novo que esteja mais disponível? Eu não sei concretamente o estado atual disso. Nós temos feito um conjunto de audições na Comissão de Saúde sobre a questão da saúde mental. Nós aprovamos agora o Orçamento do Estado, foi aprovado em janeiro, e, portanto, o Governo tem essa autorização e o dever de cumprir aquilo que foram as novas medidas para o Plano de Saúde Mental. Portanto, é possível que em janeiro ou em fevereiro ainda não tenhamos esse programa completo. Mas falta muita coisa e tens razão nisso, falta muita coisa. Uma das questões que nós aprovamos no Orçamento do Estado foi, como disseste bem, o apoio comunitário, as equipas comunitárias. As equipas comunitárias, neste momento, para além da necessidade informativa e formativa sobre as questões da saúde mental e dos apoios que existem, as equipas comunitárias são o grande apoio numa altura de quarentena e de isolamento. Exato. Porque se as pessoas não podem, à partida, ter uma circulação tão natural como tinham até há 15 dias atrás, é importante que o apoio chegue às suas casas. Chegue através de videochamadas, por exemplo, ou chegue através de chamadas, ou chegue através de um conjunto de informação que pode ser disponibilizada até do ponto de vista generalizado à população. Nós, neste momento, não estamos só a falar das pessoas mais vulneráveis na questão da saúde mental. Nós estamos a falar de toda uma população que pode eventualmente estar numa situação de necessitar desse apoio. É óbvio que o facto desse diretor estar neste momento doente pode eventualmente dificultar algum andamento do processo. Mas há uma salvaguarda aqui muito importante. Neste período da crise da pandemia do Covid, a Direção-Geral de Saúde chamou a si um conjunto de decisões e de comando que não tinha anteriormente. O que é que significa? Significa que o SNS como um todo já não está só a funcionar como funcionava há um mês atrás. Ou seja, a Direção-Geral de Saúde e o Ministério têm hoje um conjunto de instrumentos e de autorizações para acelerar esses processos. Ou seja, já não depende só dos diretores dos institutos ou daqueles que são as chefias intermédias dos planos avançarem. A Direção-Geral de Saúde e o Governo em si e a Proteção Civil, a própria Proteção Civil, têm os mecanismos para acionar isso. E, portanto, isso pode ser uma salvaguarda e uma notícia importante para que não percamos tempo se for preciso acionar esses mecanismos. Isso parece muito importante dar essa informação. Sim, sim. E para quem nos está a ver, muita gente não sabe que estas equipas comunitárias normalmente são multidisciplinares, ou seja, não são compostas só por psiquiatras, mas também, lá está, pelos psicólogos, pelos terapeutas ocupacionais, que também são extremamente importantes no contexto da saúde mental e que quase ninguém os conhece, mas por esses profissionais que trabalham todos os dias com doentes psiquiátricos, e não só, lá está, porque noutros países, e eu que vou estudando estas coisas por ter este projeto, noutros países o acompanhamento psicológico, como tu dizias há pouco, pode ser feito a qualquer pessoa que esteja em necessidade, independentemente de ter ou não uma doença psiquiátrica. E em Portugal, mesmo fora da questão política, as pessoas ainda têm muita visão que quem precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, são os maluquinhos. E muitas vezes as pessoas ainda pensam assim, porque se calhar não existem mais campanhas de sensibilização, mais projetos como o meu e como outros que vão aparecendo, no sentido de explicar às pessoas que essas doenças são tão válidas como as outras. E eu falo muito nisto no contexto das palestras que dou, nas faculdades e tudo mais,
porque a nossa faixa etária já tem muito esta noção de que estas doenças efetivamente existem, têm uma fisiopatologia que as explica e já estão mais, lá está, moralizadas para esta questão. Enquanto que, se calhar, a faixa etária dos nossos pais, avós ainda mais, não têm essa noção, porque na altura deles isto não era difundido como é agora. E estas questões não eram faladas sem tabus, lá está, como eu gosto de falar. E por isso mesmo é que eu acho que é muito, muito importante que a DGS comece a apostar nestes projetos de civilização. E não só, lá está, para os jovens e para as crianças, mas principalmente para adultos e pessoas já com alguma idade que precisam de perceber que isto são doenças. E quando nós vamos ter números, por exemplo, nós temos, eu penso que são mais de 70% dos idosos em Portugal dedicados como ansiolíticos ou antidepressivos, em termos crónicos. Ou seja, eles tomam aquela medicação e provavelmente podem estar deprimidos, podem estar ansiosos, ou podem até não estar e precisar apenas de um apoio psicológico, dada alguma situação de luto, dada alguma situação mais drástica nas suas vidas, e acabam por não ter sequer a noção daquilo que têm e muitas vezes contribuírem para o estigma quando olham para um esquizofrénico ou para uma pessoa com uma patologia mais complexa, precisamente porque não lhes é dada essa formação. Claro. Não são sensibilizados para o problema. E eu acho que é extremamente importante nós darmos um conhecimento às pessoas, porque é através dele que as pessoas conseguem não só ser mais formadas, mas também ter um outro ponto de vista sobre estas coisas. E há muitos médicos, eu ainda sou estudante de medicina, mas eu tenho uma plena noção que há muitos médicos que ainda tratam de doentes com um paternalismo exagerado. Ou seja, que não explicam muitas vezes determinadas situações porque acham que as pessoas não vão perceber. E eu tenho precisamente a opinião contrária, que é que nós devemos explicar ao máximo às pessoas as doenças que elas têm, precisamente porque quando elas aceitam a doença, elas vão contribuir logo para que o estigma acabe. Se a pessoa não aceita, ela própria vai contribuir para o estigma sobre si e que os outros acabam também por ela. Por isso mesmo é que a sensibilização é tão importante e temos mesmo que apostar nesta questão. E eu conto contigo, Luís, para continuares a puxar por eles. E queria também só perguntar se tu, neste sentido, também tens mais ideias no âmbito da sensibilização e destas campanhas que têm de ser feitas. Há um preconceito generalizado, eu até diria intergeracional, sobre a questão da doença mental, ou das doenças, ou da saúde mental. E, portanto, nós vamos assistindo a um desvalorizar da matéria, mas, acima de tudo, um desvalorizar que muitas das vezes é pejorativo no sentido em que desvalorizam porque excluem essas pessoas. E essas pessoas agravam as suas patologias e os seus problemas porque são socialmente excluídas. As campanhas de sensibilização não garantem só que quem tem um problema de saúde mental vá procurar apoio. As campanhas de sensibilização garantem que socialmente o problema é tratado de uma forma diferente, de um ângulo de visão diferente. Isso é muito importante e por isso é que o vosso projeto é essencial. Eu queria deixar aqui duas ideias que me parecem muito importantes. A primeira delas são notícias que nos vão chegando nos últimos dias sobre a possibilidade dos casos de violência doméstica aumentarem. E nós sabemos que, a par da violência física, vem quase sempre a violência psicológica. E é muito importante garantir apoio às vítimas de violência doméstica. É imprescindível. E esse apoio não se faz só com a polícia. Esse apoio faz-se com psicólogos, com as equipas multidisciplinares que tu falavas, com projetos comunitários, com linhas de apoio. Nós estamos num momento em que as pessoas, dentro de casa, fechadas em casa, podem aumentar a violência doméstica como já está a acontecer. Isso é um dado preocupante e que é preciso agir de imediato. O outro é a outra questão que queria colocar tem a ver com os efeitos da crise económica que nós vamos viver. É muito difícil nós sabermos hoje os contornos absolutos e concretos daquilo que é a economia portuguesa e mundial pós-Covid-19, mas o desemprego pode aumentar, a precariedade pode aumentar, a pobreza vai aumentar, a exclusão social vai aumentar e tudo isso são fatores
para a saúde mental estar no centro da discussão do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, há um apoio direto neste momento de quarentena, mas é preciso um reforço daquilo que são as respostas do SNS à nossa capacidade de responder a situações de emergência social, por desemprego, por exclusão social, por pobreza. Olhamos para a crise que nós passamos, o número de casos de patologias mentais aumentaram brutalmente durante a crise. O desemprego, o facto das pessoas estarem em casa, há todo um conjunto de pressões sociais e de exclusões que é preciso combater. E isso vai ser uma batalha que vamos ter pela frente. O reforço do Serviço Nacional de Saúde, como nós estamos aqui a ver, é essencial. O Serviço Nacional de Saúde é o instrumento que está a dar resposta neste momento ao Covid-19 e que vai ter de dar resposta aos problemas que venham aí a seguir. Eu não quero ter um discurso alarmista em relação a isso, mas quero ter um discurso prudente para aquilo que vão ser as nossas responsabilidades no futuro. E, portanto, finalizando, eu queria vos desejar o maior sucesso com o vosso projeto, que da nossa parte contam com todo o nosso apoio e da minha especialmente com todo o meu apoio. Vai ser importante apoiar as pessoas que estão agora em casa, com conversas, com partilha de conteúdos culturais, de entretenimento, de pequenas dicas na forma como nós lidamos com o espaço de casa. Não estar sempre, se possível, no mesmo compartimento. Tentar criar dinâmicas diferentes para que não se crie um cotidiano de desgaste mental. Portanto, tudo isso é um papel que todos nós temos, mas vocês, enquanto estudantes de medicina, de psicologia, de psiquiatria, têm hoje aqui um papel comunitário fundamental e eu acho que o país conta com vocês para isso. Claro, e vamos tentar estar à altura das necessidades e também, lá está, demonstrar que nós estamos sempre aqui, seja nesta altura ou noutra, mas especialmente nesta, para sensibilizar e mostrar que as pessoas não estão sozinhas, porque é mesmo o nosso mote e o mais importante. Olha, Luísa, obrigada. A conferência física não vai deixar de existir, nós vamos esperar que isto tudo acalme para depois podermos marcar uma data e depois queremos contar contigo na mesma, tá bom? Claro que sim, contem comigo. Obrigado e mais uma vez parabéns pelo projeto. Obrigada. Bom trabalho. Adeus. Obrigado, igualmente. Adeus. E obrigada a toda a gente que esteve a assistir. Sim, obrigado a toda a gente que nos seguiu, acho que foi importante. Isto é uma praxis daquilo que nós estamos a falar, trocar informação, comunicar nestes tempos. Isto vai ficar aqui 24 horas, portanto quem não conseguiu ver agora, depois vai ver. Obrigada. Exatamente. Boa noite, obrigado, força.